Bom, vamos lá, né? Para a nossa última aula agora sobre sistema endócrino. Olha, vamos estudar as glândulas pineal, paratireoide e timo, né? Passamos aí por vários vídeos, né, sobre esse assunto, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante, tá? E como eu falei para vocês desde o começo, não é um sistema fácil, né? Ele requer atenção aí pelos muitos nomes que apresenta, né? Então, por isso mesmo, depois você pode ir fazendo aí com calma sua memória de aula, né? Recordando, tá? Reassistindo os vídeos, voltando em partes que não ficaram bem compreendidas, tá bom? Que isso vai ajudar bastante, ok? Então vamos lá, para a gente poder ir no primeiro slide dessa última parte. Pessoal, a gente continua aqui falando de glândulas que são independentes daquele eixo hipotálamo-hipófise, né? Vocês se lembram, né, que no nosso último vídeo nós falamos sobre o pâncreas, que ele não tinha nenhuma conexão direta, assim, né? Se eu pensar, o hipotálamo avisando a hipófise que tinha que fazer alguma coisa, né? Dentro daquela lógica que a gente falou do feedback, né? Envolvendo essas duas outras glândulas, né? O pâncreas, ele simplesmente estava regulando os níveis de açúcar no sangue, mas foi um autocontrole ali, né? Era o pâncreas conversando com ele mesmo e com outras células, né? Ou vamos dizer assim agora. Bom, então, para a gente poder entender melhor nessa nossa última parte, pessoal, eu coloquei de novo aquela mesma figura que tem no nosso livro, né, com as glândulas, e aí agora a gente destaca a glândula pineal, as glândulas paratireoides, né, que são 4 que ficam localizadas aqui atrás, na região posterior da glândula tireoide, por isso aí o termo atrás da tireoide, tá? E também o timo, tá? Glândula até pouco falada, né, pouco comentada, mas não deixa de ser importante, né? Então, por isso mesmo a gente vai abordar. E aí, então, vamos partir para a primeira delas. Gente, a glândula pineal, quem é ela, né? Eu coloquei uma outra figura aqui para vocês, só para a gente relembrar aqui o nosso mapa. Então, lembrando agora que está, né? Essa é a região anterior, né? Então, está aqui, ó, a face, né, do indivíduo, está virado de lado. Aqui a região posterior. E vejam, pessoal, que aqui tem a hipófise, né? Com a adenohipófise e a neurohipófise, que fica na parte posterior. E logo acima tem o hipotálamo, tá claro? Gente, só uma curiosidade aqui para nós, ó. Nós havíamos falado também naquela aula lá de sistema nervoso, que acima do hipotálamo tem o tálamo, que é essa região aqui, e, curiosamente, a região da glândula pineal a gente chama de de topo, epitálamo, tá? Então, por isso a gente tem o hipo, que é a região mais baixa, a região do tálamo, e a região do epitálamo, que é a parte mais alta, tá claro? Bom, mas aí, essa glândula pineal, vejam que ela também é bem pequenininha. Ela tem um poder no nosso corpo muito importante que ajuda a gente aí, né, no controle principalmente do nosso sono. Então, vamos ver como se dá isso. Olha só, eu coloquei para vocês uma sequência aqui, uma história em quadrinhos, tá? Pessoal, momento de dormir. Vamos lá. Então, nesse momento de dormir, você vai todo feliz para a cama, assim como o Bob Esponja, e fala assim, agora eu vou relaxar, né? E aí, feliz da vida, você deitou, começou a virar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e nada do sono vir, né? E aí você começa a ficar desesperado, desesperada, né? Porque esse sono não chega. Gente, é uma sensação muito ruim, né? Especialmente porque no dia seguinte você vai estar só no xerox, né? Vai estar aquele bagaço, né? E aí você não consegue fazer absolutamente nada, você fica completamente lerdo né, durante o dia, tá? Pessoal, por que isso está acontecendo, né? Geralmente o problema começa com a gente mesmo, né? A gente sabe que tem lá um momento de dormir, né? E aí, pessoal, veja se isso daí se enquadra, né, na sua casa, com você. Tá lá, ó, nos 30 minutos antes de dormir, ou mesmo antes, tá, gente? A gente fica lá com a tela do celular direto no nosso olho, né? Muitas vezes, pessoal, você tá lá no quarto escuro e com aquela pequena telinha direto no seu olho, né? Hoje, alguns, né, celulares eles já têm alguns recursos aí, né, com uma luz diferente, que ela não vai ser tão agressiva assim para esse momento do sono, mas mesmo assim, pessoal, o ideal é que essas luzes sejam eliminadas né, do nosso período aí que precede, né, a nossa hora do sono, tá bom? Então, bastante importante. Pode ser isso, ou pode ser também essa cena aqui, né? Você com televisão no quarto, que realmente não é muito recomendado isso, né? Por médicos aí na psiquiatria, tudo, né? Neurocientistas, porque é uma luz também muito forte, né? São vários flashes de luz
direto no nosso olho, tá bom? Então fica a dica aí para casa, né? Pessoal, isso por quê? Todas as vezes que a gente... imagina um dia completo, né? Você acordou, aí o sol, vamos pensar na luz natural agora, tá? Esse sol, ele tá ali incidindo, né, sobre você, né? Não diretamente, mas você percebeu que está de dia, né? E aí, ao longo do dia, vai passando o tempo até chegar no período do pôr do sol, que a luz naturalmente já vai diminuindo, né? E o que que vai acontecer, pessoal? O nosso olho é uma porta de entrada para esses feixes luminosos, né? Então, o que está acontecendo? Quando os impulsos elétricos chegam no nosso cérebro para ser interpretado como imagem, também chegam na região do hipotálamo, tá? E aí, pessoal, nós falamos isso lá atrás também, quando a gente estava lá na anatomia do sistema nervoso central, que nós destacamos, né, que a função do hipotálamo era do controle do ritmo biológico, né? E esse ritmo biológico, pessoal, ele tem a ver diretamente com a presença de luz, tá? É o período, né, esse ritmo biológico do nosso sono e vigília, que é o estar acordado. Então, quando a luz começa a diminuir, há então uma redução na quantidade de impulsos, né, na região do hipotálamo, que manda essas informações, né, que assim está diretamente relacionado com a região do epitálamo ali da glândula pineal. E com a diminuição, então, né, dessa luminosidade, a glândula pineal, né, ela começa, então, gente, a produzir um hormônio que se chama melatonina. Então, vejam, ó, com uma menor quantidade de luz, há um aumento da taxa, né, de melatonina no corpo. Por isso, pessoal, a gente fala que luzes adequadas auxiliam a dormir, né? Uma luz mais amarela em casa, que é uma luz com uma intensidade menor, tá? Isso vai facilitar, tá bom? Então, esse é o ideal, né? Por isso que quando começaram a surgir essas lâmpadas, né, de LED, mesmo as fluorescentes, há um tempo, né, mais anterior aí, houve uma crítica muito grande a isso, porque as casas começaram a ficar muito brancas, né? E sendo que antigamente a gente usava muito as lâmpadas que hoje já não são mais fabricadas, aquelas de filamento, né? E que elas tinham sempre uma luz mais amarelada, gastavam mais energia, mas o tipo de luz era melhor, né? Aí hoje, o que aconteceu? Hoje nós temos vários tipos, né, de LEDs, né, dessas lâmpadas que a gente consegue, então, mudar essa tonalidade. Então, isso facilita, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de um potinho de melatonina, né? Hoje em dia tem sido muito consumido, né, por pessoas, porque a pessoa não consegue dormir, então ela vai e toma um hormônio para que possa ajudar no sono, né? Veja que na embalagem está escrito que é o Sleep Support, né? Então, pessoal, logicamente, isso não pode ser também tomado assim, né, sem alguma recomendação médica, né? Lembrando, gente, a automedicação, independente do que tipo de medicamento for, sempre é ideal ter um acompanhamento, tá claro? Mas aí fica então para nós, né, a importância da glândula pineal nesse sentido, tá? Que ela o papel principal dela seria nessa regulação do sono. Ela tem também outras correlações, tá? Com relação ao sistema reprodutor, né? Mas geralmente, né, quando a gente é cobrado, tá? A gente tem aí, né, essa relação, então, do sono e vigília, né, e a intensidade luminosa, tá ok? Ó, vamos passar então agora, né, para o nosso próximo órgão aí, né, a próxima glândula, que são as paratireoides, essas que ficam então na região posterior da tireoide, tá? Então vamos ver aí. Pessoal, essas glândulas, né, que são 4, elas produzem o PTH, ou paratormônio, tá? O que ele faz? A regulação de cálcio, né, na corrente sanguínea e nos ossos, tá? É o seguinte, vou colocando aqui um esqueminha para vocês. Vamos supor que uma pessoa está com um nível normal de íons cálcio no sangue, tá? Que a gente vai chamar isso de calcemia, beleza? É algo parecido, um termo bem parecido com o que a gente usou lá no pâncreas, né? Nós temos a glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Agora a gente está falando da taxa de cálcio no sangue, ok? Vamos supor que esse nível de cálcio no sangue começou a cair, tá? Então, gente, aqui um exemplo, ó. Houve uma diminuição de cálcio no sangue, né? Uma pessoa que passou a ingerir menos cálcio, né? E esse cálcio está sendo eliminado na urina normalmente, tá? Não tem nenhum problema aí, não. Né, pessoal, se a pessoa está com
tendo pouca reposição desse cálcio, que é extremamente importante aí, né? Um sal mineral muito importante, né, para o nosso organismo. Bom, como é que o corpo vai responder, né? Esse foi um sinal, ó. Há uma queda de cálcio na corrente sanguínea, tá? Cálcio que vai ser importante, pessoal, para várias funções, né? Mesmo para constituição óssea, mas para contração muscular. Então, lembrando lá da matéria da primeira série, quando a gente estuda sais minerais, né? A importância do cálcio para o nosso organismo, tá? Então, esses são dois exemplos, né? Existem vários outros também, né? Na transmissão de impulsos elétricos, mas, né? Então, vamos lá. Então, vejam que ter pouco cálcio na corrente sanguínea não é bom. Seguinte, o que vai acontecer? As glândulas paratireoides, então aqui está mostrando, ó, gente, aqui ao redor é a tireoide, tá? E esses pontinhos aqui mais amarelados são as glândulas paratireoides. Elas vão produzir o PTH, que cai, então, na corrente sanguínea. Onde esse PTH vai ser reconhecido, pessoal? Lembrando da chave, né? A chave que vai ser reconhecida aí, né, por uma fechadura, que são os receptores das células. Bom, o PTH, pessoal, ele atinge duas regiões. Olha só, PTH vai estimular a liberação de cálcio a partir dos ossos. Então, em células ósseas tem receptores para o PTH. Assim que o PTH chega a uma série de reações que liberam, então, íons cálcio na corrente sanguínea. Ah, Matheus, mas vai ser ruim porque o osso vai ficar agora sem cálcio? Gente, lembrando que a gente está falando de uma homeostase, um equilíbrio, né? Logicamente que o ideal é a pessoa também se alimentar de alimentos com cálcio. Mas o que o organismo está tentando fazer é resolver ali um problema, a calcemia que está caindo, tá? Só que vejam que, simultaneamente, olha o que está acontecendo, pessoal. Esse hormônio também vai estimular a reabsorção desse cálcio lá dos rins. O cálcio que seria eliminado na urina, agora ele vai ficar retido na corrente sanguínea, tá? Porque a gente depois vai estudar, pessoal, né? Vocês estudaram com calma aí o sistema excretor e virão mais detalhes sobre essa reabsorção de sais. Não deixar com que eles sejam eliminados na urina, mas que eles voltem para a corrente sanguínea, tá? Então, com calma, a gente ainda chega lá. Mas vejam aqui, olha, vai estimular essa reabsorção do cálcio, né? E vai promover também a ativação da vitamina D. Espera aí, Matheus, por quê? Né? O que está acontecendo? Pessoal, a vitamina D, ela vai ser importante porque ela facilita a absorção de cálcio, e também não está aqui, pessoal, mas de fósforo também, tá? Do fosfato, ali no intestino. Ou seja, a pessoa está agora comendo alimentos que são ricos em cálcio, com a vitamina D ativa, né? Ela vai aumentar a absorção desse cálcio. Que, concordam, gente? Que essas duas ações, ó, aquela que retirou o cálcio dos ossos e essa de maior absorção, vão fazer, então, com que o nível de cálcio no sangue aumente, beleza? E aí ele volte ao seu nível normal. Então, vejam, gente, que não é milagre, né? Assim, voltar ao nível normal de cálcio depende também da pessoa comer, tá claro? Porque se eu não tivesse colocado esse pedacinho aqui, né, da pessoa comer, ia ficar totalmente sem sentido, né? Ué, Matheus, a urina está eliminando, então está saindo do corpo. O cálcio não está surgindo do nada, né? Então, assim, beleza, vai sair dos ossos, mas se a pessoa não comesse, os ossos ficariam cada vez mais enfraquecidos. É isso que acontece, por exemplo, com uma pessoa que não se alimenta bem, né, que está com carência de cálcio e pode desenvolver, né, no futuro um problema ósseo grave, como osteoporose, né? Isso vai ser um problemão, tá? Mas então, por isso que esse PTH ele está atuando sobre duas regiões diferentes e aí faz com que haja um aumento do nível de cálcio, né, ali na corrente sanguínea. Beleza, pessoal? Só que nós não terminamos. Vocês verão lá no livro de vocês essa informação aqui, gente, um outro hormônio, a calcitonina. Vejam que em nenhum momento eu citei aqui, né, no nosso ciclozinho do paratormônio, tá? Quem é a calcitonina ou tireocalcitonina? Gente, esse hormônio, ele é um hormônio produzido pela tireoide, tá? E que ele vai atuar também, né, nesse controle da calcemia. Ele tem uma ação contrária, antagônica ao PTH. Só que existem autores que consideram, né, que, especialmente aí nos mamíferos, na espécie humana, a calcitonina ela não tem uma ação tão efetiva, né, no indivíduo adulto. Quem controlaria a calcemia seria apenas o paratormônio, tá?
falam aí, né, que em outros animais existe aí um equilíbrio entre paratormônio e calcitonina ao longo da vida inteira do animal, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, também ele auxilia, né, esse hormônio auxilia aí no controle do cálcio da corrente sanguínea, tá? Mas é o seguinte, o PTH faria, então, essa ação calcemiante, ou seja, aumentar o nível de cálcio na corrente sanguínea, e a calcitonina faria o efeito contrário, anticalcemiante. Mateus, onde que a calcitonina entraria aqui nesse esqueminha que você mostrou? Pessoal, poderia ser aqui, ó, nesse ponto, ó. Então, poderia haver uma diminuição no nível de cálcio, porque a pessoa está eliminando na urina, mas também a tireoide ela lançaria esse hormônio, e esse hormônio faria com que células ósseas reabsorvessem cálcio para si. Beleza, pessoal? Então, poderia entrar aqui nesse esqueminha, tá? Então, a gente pode considerar aí, né, que, Matheus, eu poderia citar a calcitonina no esquema desse? Sim, você colocaria ela aqui, tá? Se você não quiser citar, assim como alguns autores consideram, né, que no indivíduo adulto da espécie humana, só o PTH participaria desse controle, ok? Pessoal, então vamos agora para a nossa última glândula, que é o timo. Gente, é uma glândula até pouco mencionada muitas vezes, tá? Mas aqui eu faço uma rápida explicação do que o timo tem a ver com o sistema que a gente chama de linfático. Esse sistema, pessoal, vocês estudarão, né, lá no volume 2, né, do nosso material, dentro de sistema circulatório, tá? E por quê? Coloquei aqui para vocês uma imagem, ó. Vejam, aqui está mostrando um indivíduo, tá? Que tem um mapa aqui do sistema linfático deles. Vejam que são vasos verdinhos, né? Representado aqui, né, por vasos verdinhos. E aqui não foi colocado o sistema circulatório, né? As veias, artérias e capilares. Aqui ao lado tem uma ampliação, né? Do que seria essa relação entre o sistema circulatório e o linfático. Pessoal, então aqui no número 1, ó, está dizendo o seguinte, que o líquido que fica entre as células e que está no plasma do sangue também é esse líquido que estará presente nos vasos linfáticos. Gente, os vasos linfáticos são vias onde células de defesa, elas percorrem o tempo inteiro, tá? Então, eles são muito importantes, aqui, ó, tá mencionando os leucócitos, né? Que a gente estuda também com mais calma. A gente estudou isso, né, no capítulo 1 do nosso livro, né, que era o sistema imune, né, e detalhamos um pouquinho mais lá no sistema circulatório, tá? Então, o líquido que corre aqui nesses vasos, né, não é sangue, é um líquido que vem, né, do líquido intercelular ou então do plasma, tá claro? E esse líquido é importante, pessoal, porque ele vai fluir sobre esses vasos e assim ajudará a conduzir, então, as células de defesa, tá? Aqui está mostrando uma ampliação dos linfonodos, né? Todo mundo já deve ter tido a experiência. Mateus, estou com infecção na garganta, deu aqui aquele edemazinho, né? Que fica doendo, né? Gente, isso são linfonodos em grande atividade, um pouco inflamados, né? Então, aqui, ó, a gente tem amadurecimento de células de defesa, tá? Tem combate, né? Contra organismos, agentes externos, agentes patógenos, né? Bactérias, o que for, né? Que infectou o organismo. Então, é uma região muito importante que faz parte desse sistema linfático, ok? E aqui no número 4, ó, só dizendo que existe, então, essa conexão, ó, que o vaso linfático pode devolver essa linfa, né, esse líquido, para o sangue, como se fosse uma renovação desse líquido aí. Tá, Matheus, beleza. Agora, o que o timo tem a ver? Vocês estão vendo aqui na imagem, pessoal, o timo em destaque, né? É um órgão muito importante que produz a timosina, tá? Essa timosina é um hormônio que ajuda, pessoal, no amadurecimento de linfócitos T, tá? Gente, aí vocês estudaram também no capítulo 1, revejam lá depois, tá? Isso é legal. Volume 1, capítulo 1, sistema imune, tá? Os linfócitos T, que têm ações importantes aí no corpo, né? Tem o TCD4 e o TCD8, né? São aquelas células de aviso, né? CD4, e as células que têm uma ação citotóxica, né? Que seria o CD8, tá bom? No combate aí contra agentes infecciosos. E também, pessoal, essa timosina estimula e amadurece os órgãos e gânglios linfáticos, tá? Os demais órgãos, como o baço, né? E os gânglios espalhados aí pelo corpo inteiro. E esse hormônio atua muito, gente, no desenvolvimento de uma criança, né? Que está em amadurecendo o seu sistema imune, tá? Principalmente, ok? Então, pessoal, aqui fechamos o nosso sistema endócrino
Muito obrigado e a gente vai dar sequência agora nos outros sistemas nos próximos vídeos, beleza? Um beijo para vocês e valeu!